Olá! Bem, hoje vamos falar de um assunto que, olha, mexe com a vida de quase toda a gente hoje em dia. O tal do direito a desconectar do trabalho. Pois é, a gente vive numa era de conectividade total, não é? Sabe aquelas tecnologias todas que nos permitem trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora? Elas acabaram por apagar as fronteiras que antes eram super claras entre o que era trabalho e o que era vida pessoal. É isso, a flexibilidade veio, mas junto com ela veio uma sensação de que temos de estar disponíveis o tempo todo. E claro, isso levanta uma pergunta que não quer calar. Quando é que a gente realmente desliga? A verdade é que, com o mercado de trabalho super competitivo, global, a pressão para mostrar que se está sempre disponível é gigante. E isso faz com que muita gente sinta que precisa de estar sempre de prontidão, sabe? Sempre alerta para o trabalho. Olha, tem uma expressão que descreve isso de uma forma, muito forte. Chama-lhe uma servidão coletivamente valorizada. É uma frase de arrepiar, né? Porque ela vai direto ao ponto, aquela pressão social, profissional, que nos faz olhar para um e-mail respondido às 10 da noite e pensar, uau, que profissional empenhado, em vez de pensar, espera aí, isto é uma invasão do tempo pessoal. Ok, então vamos a fundo nisto. O que é, afinal, esse tal de direito a desconectar? E olha, não estamos a falar de uma simples pausa para o café. Estamos a falar de um direito fundamental mesmo. Algo que foi pensado como uma resposta direta a esta cultura de estar sempre ligado. A definição, na verdade, é bem direta. É basicamente o direito que um trabalhador tem de não ser incomodado pelo empregador, por e-mail, por mensagens, o que for, fora do seu horário de trabalho. O objetivo? Olha, é simples, mas é crucial. É proteger o tempo de descanso. Proteger as férias, os fins de semana, enfim, a vida pessoal. E o mais interessante disto tudo é que este direito não apareceu do nada, sabe? Ele tem bases muito sólidas. Ele está ligado a outros direitos fundamentais que a gente já conhece há séculos. Coisas como o direito à saúde, física e mental, claro, o direito ao lazer, ao descanso, à privacidade, à vida familiar. No fundo, tudo isto se resume a uma coisa: a dignidade da pessoa humana. E não dar a devida atenção a esta necessidade de desconectar, bem, isso tem consequências bem reais, que dá para medir. Os impactos negativos são claros. Primeiro, um aumento brutal do burnout, que, atenção, a Organização Mundial da Saúde já reconhece como um problema do trabalho. E o mais irónico, ao contrário do que se pensa, a produtividade até cai. E para fechar a conta, as empresas começam a ter uma dificuldade enorme em segurar os seus talentos, porque as pessoas estão de cada vez mais à procura de um ambiente de trabalho que seja mais saudável, mais equilibrado. Então, a pergunta é, como é que esta ideia saiu do papel e virou lei? Foi simples. A necessidade de proteger as pessoas desta nova forma de exaustão digital foi tão grande que vários países começaram a mexer-se e a criar legislação. Vão dar uma olhada na cronologia para perceber como tudo aconteceu. Um dos primeiros sinais, lá em 2011, veio da Volkswagen na Alemanha. Eles, por iniciativa própria, decidiram bloquear os e-mails fora do horário de expediente. Genial, né? Depois, em 2017, a França foi o primeiro país a criar uma lei mesmo, o famoso droit à la déconnexion. E a partir daí, a coisa acelerou. Em 2021, Portugal colocou o direito no seu Código do Trabalho. E no mesmo ano, o Parlamento Europeu deu um passo gigante, recomendando uma diretiva para toda a União Europeia. Olhando mais de perto para o caso português, o direito ficou preto no branco no artigo 199-A do Código do Trabalho. Foi uma mudança na lei super importante que acabou por colocar Portugal na linha da frente desta discussão a nível mundial. E o que é que a lei portuguesa diz na prática? O ponto-chave é este. O empregador simplesmente não pode contactar o trabalhador no seu período de descanso. Ponto. Se o fizer, é uma contraordenação grave e dá multa. A única, e repito, única exceção é em situações de força maior, ou seja, uma emergência mesmo, algo totalmente imprevisto e urgente. Mas claro, ter uma lei no papel é uma coisa. Fazer com que ela funcione, no dia-a-dia das empresas, mudar hábitos que já estão super enraizados, isso é que é o verdadeiro desafio. E para se ter uma ideia do tamanho do problema, olhem só este número que vem do Brasil. Entre 2015 e 2022 foram quase 30 mil, 30 mil ações judiciais com o termo direito à desconexão. Isto é impressionante. Mostra que o assunto está a explodir nos tribunais, mesmo em sítios onde nem sequer existe uma lei específica sobre isto. E esta tabela aqui mostra uma diferença de mentalidade muito interessante. De um lado, temos as propostas de lei no Brasil, que são muito focadas em punir quem erra. É uma abordagem mais reativa, sabe? Violou a regra, paga a multa. Do outro lado, temos a visão europeia, que é muito mais preventiva. A Europa não quer só punir, quer criar uma cultura de desconexão. E como? Com medidas práticas, avaliar os riscos para a saúde mental, dar formação aos líderes, obrigar as empresas a informar sobre as suas políticas. É uma abordagem muito mais completa, de raiz.
Ok, mas por que é tão difícil pôr isto em prática? Basicamente, os obstáculos são de dois tipos, culturais e operacionais. Nos culturais, temos aquela pressão enorme para estar sempre online. E aquela ideia antiga de medir o trabalho pelo tempo que a pessoa está ligada e não pelos resultados que entrega. E nos obstáculos operacionais, falta de regras claras dentro das empresas e, crucial, falta de treino para os chefes, para os líderes, aprenderem a gerir as equipas neste novo mundo. E é aqui que chegamos ao coração da questão. No fim de contas, as leis são um pontapé de saída, não são a linha de chegada. A lei cria a base, claro, mas se não houver uma mudança profunda de mentalidade, uma mudança nas práticas de trabalho do dia a dia, a lei por si só vai ter um efeito muito limitado. Tem uma frase que resume este dilema de forma brilhante. Diz assim: flexibilidade sem responsabilidade é moda, responsabilidade sem flexibilidade é passado. É perfeito, não é? O futuro do trabalho está exatamente aí, nesse equilíbrio. É dar mais autonomia, mais flexibilidade, mas ao mesmo tempo criar limites muito claros, responsabilidades, para proteger a saúde e o bem-estar de toda a gente. Então, o que é que as empresas podem fazer na prática para liderar esta mudança? Bem, há aqui um pequeno roteiro. Primeiro passo, definir regras de comunicação claras. A que horas se pode mandar mensagens? Segundo, e este é talvez o mais importante de todos, treinar os líderes. Ensiná-los a gerir por resultados e não por ver quem está online. Terceiro, usar a tecnologia a nosso favor. Coisas simples como mensagens automáticas fora de horas. E por último, claro, promover ativamente uma cultura de bem-estar. E para fechar, fica aqui uma pergunta para pensarmos. Ter uma lei que nos dá o direito a desconectar é sem dúvida um avanço gigante. Mas, será que uma lei por si só é suficiente para mudar décadas e décadas de uma cultura de trabalho que nos quer sempre ligados? Ou será que o que precisamos mesmo é de uma verdadeira revolução cultural? Uma revolução que comece dentro das empresas, liderada por todos nós, para a gente redefinir o que é ter sucesso e ser produtivo neste século XXI. A discussão está só a começar.